Gabi do Gabiflix e com vocês Sombras da Guerra, o título original Shadowplay. É ambientada na Berlim pós-Segunda Guerra, um ano após o término da guerra, a derrota do eixo pelos aliados. Em 1940, que foi em 1945, essa história se passa em 1946. E conta a história de um policial de Nova York que é mandado para lá para ajudar a coordenar a parte da delegacia ali do setor americano, o setor que estava sob a tutela dos Estados Unidos, porque Berlim foi dividido inicialmente em 4: Estados Unidos, Inglaterra, França e a Rússia. Depois que viria a Cortina de Ferro e ficaria basicamente a Alemanha Ocidental, os 3 primeiros seriam a Alemanha Ocidental e a Rússia seria a Berlim Oriental durante a Guerra Fria. Mas nesse período aí inicial, pós-Segunda Guerra, foi assim que foi dividido. E que esse policial ele vai para lá, os policiais lá não podiam ter armas, os alemães nativos não poderiam ter armas, então eles lutavam basicamente com um pé de mesa, um cacetete basicamente, não tinha arma de fogo, coisa mais assim, potente. E ele vai para lá, ele é mandado para lá para auxiliar nessa questão da reestruturação da parte americana do território dos Estados Unidos, a parte de polícia, e ele estava subordinado ao subembaixador, né? Um posto abaixo do embaixador, não sei como é que se organiza isso lá nos Estados Unidos, o serviço diplomático deles se organiza, não sei, saberia como, mas seria equivalente a um subembaixador. Está um posto abaixo do embaixador. E que é interpretado pelo Michael C. Hall Dexter. E sim, a grande ironia é que justamente um dos eixos dessa história é um personagem que é parente desse policial, que tinha um soldado americano que chegou lá e deu de cara quando ele chegou lá no campo de concentração, aqueles judeus naquela situação deplorável, e esse personagem, esse irmão dele, virou o Dexter, basicamente, virou um Dexter vintage. E justamente a coincidência do caramba é o Michael C. Hall, o Dexter. E assim, esse policial ele começa a tentar ir atrás do irmão, tenta parar esse irmão dele, e aí não encontra o irmão, ao mesmo tempo que tá a caça de um outro grupo de justiceiros que também iam por essa linha de matar os nazistas, mas esse era esse grupo de justiceiros judeus. Mas então assim, mesmo o irmão dele não sendo judeu, ele viu aquilo, se revoltou e ele já tinha problemas psiquiátricos, e quando ele se deparou com aquilo, ele simplesmente dane-se. Meteu dane-se, tá com o jogo todo lá e resolveu dar uma de justiceiro. Primeiro ele inclusive tentou se juntar a esse grupo, mas até para esse grupo ele era demais e ele foi embora. Eles não aceitaram. Então ele seguiu a carreira solo, digamos assim. E também nos deparamos com o Fazedor de Anjos, né? Que era um homem que ele era médico.
Ele auxiliava mulheres vítimas de crimes sexuais a não terem seus, não, interromperem a gravidez, basicamente, assim, aborto. E, e assim, mas ele também, não, essa ajuda não era 100%, não era algo gratuito. Essa mulher ficava devendo a ele pelo resto da vida dela. E ela passava literalmente a dever a vida dela a ele. E ele ajudava as pessoas marginais em geral, só que tinha preço. E quem não. Ou a pessoa ia lá fazer programa, se prostituir para dar dinheiro a ele, ou a pessoa ficava ali escutando informações para fazer esse joguinho entre os 4 setores. Ou a pessoa virava alimento para os porcos dele, basicamente, porque ele tinha uma fazenda de porcos no interior da Alemanha. E o interessante sobre esse Engelmar, esse fazedor de anjos, é que assim tem até um quadro, esqueci o nome do pintor, não sei se, sobre a fazedora de anjos. Esse personagem dizem que ele foi inspirado nessa pintura. E há assim, algumas lendas sobre várias pessoas que durante esse período atuavam nesse ramo dele, de coleta de informações e exploração de diferentes serviços. E também esse policial ele se depara também com a esposa desse lembrei o nome do posto, vice-cônsul. Se depara também com a questão envolvendo a esposa desse vice-cônsul e vai chegando ali do meio para o final também uma questão de corrupção nas Forças Armadas para ajudar os nazistas a fugirem, que era inclusive também quem esse rapaz queria pegar. E assim, também tem uma das pessoas que o ajudam é uma policial que o marido dela tinha sido mandado logo no início para lutar no exército, nas tropas ali, junto com as tropas ali de Hitler. E ele foi capturado pelos soviéticos. Então virou prisioneiro dos soviéticos e ela tinha que coletar informações para passar para os soviéticos, para os russos, em troca de poder continuar visitando o marido dela, garantindo o bem-estar dele, garantindo que ele não fosse morto nem nada. É uma história muito boa. A pessoa pode até ser uma obra de ficção, mas o criador ele pesquisou bem o período, na minha humilde opinião. Talvez alguém com mais base para falar sobre isso, como o professor Tiago Braga, do Brasão de Armas. Se eu tiver me equivocado em alguma coisa aqui, ou algum de vocês aí pode chegar aí nos comentários e corrigir. Isso aqui não está muito certo. Isso aqui faltou, isso aqui foi um pouquinho demais. No mais, muito obrigada a todos, grande abraço, boa noite. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Tchau.